O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1 e a partir do versículo 5, ele começa dizendo: acrescentai a vossa fé. Então vem uma lista de virtudes que ele relaciona que devem ser acrescentadas à fé. Entre elas, a perseverança. Fé e perseverança caminham de mãos dadas. A Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores, Hebreus 6,12, daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. A perseverança deve sempre estar atrelada à fé. No nosso relacionamento com Deus, baseado na fé, a necessidade de perseverança. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Persevere na fé. No livro de Hebreus, no capítulo 10, dos versos 35 a 39, nós lemos: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Porque vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Bom, associada à mensagem de não perder a confiança, porque fé e confiança é algo que pode, sim, de fato, se perder. Nós temos a declaração: vocês precisam perseverar. Perseverar na fé é um elemento importantíssimo. Na verdade, essa declaração que começa aqui, nos versos 35 e 36, não perder a confiança, perseverar na fé, elas, na verdade, vêm dentro de um contexto específico. Por exemplo, em Hebreus 10, do verso 32 a 34, o autor tinha dito: em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. A mensagem fala justamente do sofrimento daqueles que abraçaram a fé, da perseguição que enfrentavam, mas do como se posicionaram em perseverança, decididos a não desistir. É nesse contexto que vem a declaração: não percam a sua confiança. Vocês precisam perseverar. O Senhor Jesus nos ensinou que quando abraçássemos a fé e decidíssemos caminhar com Ele na condição de seus discípulos, enfrentaríamos provas, enfrentaríamos até mesmo perseguições, toda sorte de dificuldades, mas que deveríamos perseverar. A perseverança é necessário. Nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus ensina e compreender algumas verdades que vão facilitar a prática, o exercício da perseverança. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que não desistir é uma decisão. Precisamos também compreender que as promessas que Deus fez, elas não se cumprirão apenas por causa da sua fidelidade, mas também por causa da nossa perseverança. A Bíblia diz que devemos imitar os que pela fé e perseverança herdam as promessas. Fé e perseverança andam de mãos dadas para se herdar a promessa de Deus. Aqui no texto que lemos de Hebreus capítulo 10, o autor faz a seguinte declaração: nós precisamos perseverar para alcançar a promessa. Isso significa que não devemos apenas sentar e esperar que automaticamente aquilo que Deus prometeu se cumpra. Mas o posicionamento de fé, o que envolve também a perseverança, é que nos levará a viver a plena promessa. E acredito que uma das formas de alimentar o nosso coração com a perseverança é justamente entender que isso nos levará a uma recompensa. A perseverança é a capacidade de suportar a dificuldade do presente, de olho no galardão do futuro. É a capacidade de olhar e saber que todo o nosso posicionamento visa não comprometer algo extraordinário, essa grande recompensa que nos aguarda posteriormente. A declaração de que o justo viverá pela fé nos mostra não apenas a necessidade de entender que a fé é a convicção daquilo que não se vê, mas fé envolve a perseverança. E essa é a recompensa. Precisamos também compreender, não é apenas uma espécie de prêmio qualquer, trata-se da vida eterna. Quando o apóstolo Pedro diz: acrescentai a vossa fé a perseverança, ele depois termina dizendo: porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, declaramos essa relação entre fé e perseverança e é preciso dizer que então a fé se firma na não desistência, na capacidade, na teimosia de não desistir. A palavra perseverança, ela está associada no texto inicial que lemos com a ideia de não retroceder. Por exemplo, no versículo
38, a Bíblia diz, meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. No 39 ele diz, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição. Então, retrocesso não é a expressão da fé. Retrocesso é o oposto da perseverança, que nos move não apenas a permanecer firmes, mas a seguir avançando. E, obviamente, o retrocesso na fé, ele tem, um custo alto. Quando a Bíblia fala de não perder a nossa confiança, é importante entendermos que a fé, ela precisa ser guardada. O apóstolo Paulo chega no final dos seus dias dizendo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A fé precisa ser guardada até o final. Essa é a essência da perseverança. Em contraposição a isso, do outro lado da balança, existe aqueles que, infelizmente, acabam perdendo a sua fé. Paulo, por exemplo, escreve a seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo 1, 18 e 19, ele fala de pessoas que naufragaram na fé. Significa que não completaram a sua carreira, não encerraram a sua jornada. Assim como alguém entrava num barco atracado num porto, para fazer uma jornada que terminava atracando em outro porto, é quando ela era completada. Na jornada da fé, ele está usando uma analogia similar, mas fala de pessoas que no meio do caminho abortaram a jornada, não a concluíram e acabaram se perdendo. Nós temos a responsabilidade de nos conservar firmes para não abortar a obra que Deus começou. Se entramos na graça, salvação é uma expressão da graça, mas se entramos na graça por meio da fé, precisamos entender que a maneira de permanecer e não comprometer o que a graça nos disponibiliza é nos conservar nessa fé. Como? Por meio da perseverança. É por meio da perseverança que nós teremos essa postura de dizer a fé não será negociada, não haverá desistência. Nós precisamos compreender que a vida com Cristo é uma jornada sem retorno, sem volta. É um caminho onde movemos só para frente. Como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As coisas não ficam para trás porque elas estão em movimento. As coisas ficam para trás porque nós estamos em movimento, nós estamos avançando. Ele dizia avançando, prosseguindo para as que estão diante de mim. Então nós estamos em movimento. Qual é a direção do movimento? Ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio, há uma recompensa. E isso deve alimentar o meu e o seu coração para que a perseverança seja praticada. Que nenhum de nós venha se entregar ao desânimo. Que nenhum de nós venha se abater diante das dificuldades, diante das circunstâncias. Nós precisamos, na verdade, entender a importância de nos espelhar em quem persevera. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 10, nós vemos uma conversa franca que o apóstolo tem com seu filho na fé. Ele diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Ele menciona não apenas paciência e perseverança, mas ele também diz assim, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quando você lê Atos 13 e 14, você vai ver o detalhe desses sofrimentos. Ele diz, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Essa é a mensagem que aqueles que perseveram transmitem ao restante de nós que precisam também perseverar. Deus nos livra das perseguições, Deus nos livra dos problemas, das adversidades. É por isso que eles precisam ser enfrentados, suportados, porque eles serão vencidos. Paulo continua e diz, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Talvez não haja a perseguição à fé que alguns lugares do mundo onde não há liberdade religiosa, nossos irmãos em Cristo sofrem. Mas haverá oposição espiritual, haverá escárnio e zombaria das pessoas, não haverá compatibilidade no comportamento e na aceitação por parte da sociedade. Ou seja, não importa a forma de perseguição, todos teremos dificuldades e precisamos enfrentá-las. Ele termina dizendo que os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aliás, Paulo chama Timóteo a observar o seu exemplo de perseverança, mas o principal exemplo de perseverança é direcionado ao nosso Senhor Jesus. O livro de Hebreus nos diz no capítulo 12, no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós precisamos conservar os nossos olhos em Jesus. Ele é o autor que inicia a nossa fé
e é Ele quem consuma, quem conclui, quem termina. Em outras palavras, nós não temos direito de terminar aquilo que Cristo não terminou, de desistir da fé. Nós precisamos entender que assim como começou, Ele nos dará forças para continuar até que chegue o dia, né, de podermos, no final de tudo, como Paulo afirmar, eu guardei a fé. Que não sejamos náufragos na fé, que não sejamos gente que por falta de perseverança abortou e comprometeu aquilo que Deus tinha, essa grande, extraordinária recompensa. Quando a Bíblia nos chama a olhar para Jesus, a Bíblia diz que Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Ou seja, a disposição de enfrentar a cruz, a morte, a zombaria, tudo aquilo pelo qual passou, vem em função da alegria que lhe estava proposta. Jesus estava de olho na recompensa. Jesus estava de olho naquilo que o aguardava, não apenas a sua... recompensa pessoal. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, mas uma das recompensas, diz o livro de Isaías, era: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Imaginar aquilo que nos alcançaria, a salvação, a redenção, o fazia suportar. Eu e você também precisamos entender não só a nossa recompensa de perseverarmos até o fim e sermos salvos, mas o impacto que isso terá também sobre outras pessoas. Porque quando alguém desanima ou desiste na fé, ele acaba tendo um impacto negativo. Mas quando perseveramos, temos um impacto positivo. Que nenhum de nós ceda às lutas ou às pressões. Que nós possamos ter uma postura de fidelidade a Deus, que envolve constância, perseverança, determinação, a capacidade de não desistir. Possamos ser aquele tipo de crente, ao estilo, de um Daniel que suporta a cova dos leões, dos seus amigos se dispõem a enfrentar a fornalha, mas dizem: nós não abriremos mão da nossa fé e da nossa convicção, seguiremos firmes. Todos eles foram honrados, como eu e você também seremos, se não desistirmos. Que o Senhor te fortaleça, persevere.